Ruth era descendente de Ló. Ruth era moabita e era descendente de Ló. Né? Ló, a origem dos moabitas, vem de Ló. E sabe como é que foi então, começou os moabitas? Através do incesto. As filhas de Ló fizeram sexo com Ló. Né? E daí então deu origem aos moabitas. Resumindo, pior espécie de gente. Adoradores de Moloque sacrificavam crianças. Era uma prática normal sacrificar seres humanos e oferecer a Moloque principalmente crianças. Esses eram os moabitas. Aí Deus vai lá e chama Ruth para vir, não só para se converter, mas para fazer parte da genealogia de Jesus. Então, se Ruth pôde se converter, aquele vizinho seu endemoniado, aquele encapetado, entendeu? Aquele parente seu possesso, endemoniado, terrível, pode se converter também. Pode, porque Ruth se converteu. Pode. Então Deus veio para todos. Não significa que Deus veio para todos no sentido que todos vão ser salvos, que Deus veio para todos. Não, não, não. Essa também é uma teologia fajuta que pregam por aí nas igrejas modernas. Que Jesus ama a todos. Não, não, não. Não, não. Deus não ama a todos, não. Não. Essa doutrina mais fajuta que existe nas igrejas modernas é que Deus ama a todos. Essa é a doutrina mais fajuta e mais antibíblica, e ela é tão clara na Bíblia, mas tão clara na Bíblia, que só não entende quem não quer. Se Deus morre por todos, e só a metade vai ser salvo, então Deus falhou. E Deus não falha. Deus não falha. Deus é perfeito. A Bíblia diz que o amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor bíblico, ele não acaba. Presta atenção. Amor não acaba. Amor não acaba. Aí como é que ele vai mandar para o inferno alguém que ele ama? Já vi gente falando isso. Ele ama, mas mesmo assim ele vai mandar para o inferno. Nunca vi nada tão absurdo. Aí é forçar a barra, né? Aí é não querer entender. Aí é ser teimoso demais. Né? A pessoa está queimando no inferno lá e Jesus, eu amo ele, que amor que eu sinto por ele. Irmãos, a Bíblia diz que no dia do julgamento, aqueles que se arrependeram, o amor de Deus vai se manifestar. E aqueles que não se arrependeram, a ira de Deus também vai se manifestar do mesmo tamanho. Deus não pode amar até hoje, deixar de amar hoje e agora manifestar a ira. Aqueles que a ira vai ser manifestada, ela já vinha desde antes, a ira já está preparada, o cálice já está preparado. Ela só vai se manifestar no dia do juízo, mas o cálice já está enchendo, a Bíblia diz. Então, esses moabitas eram inimigos de Israel, mas Deus escolhe Ruth para se converter, para vir para Israel, e Deus escolhe Noemi para ser enviada a Moabe para trazer Ruth, para fazer parte da genealogia de Jesus. Então, irmão, se você conhece um bandido que já violentou 40 meninas, mais 40 meninos, e já degolou mais umas 20 pessoas, quero lhe informar, ele ainda pode se converter. Ele ainda pode se converter. Então, nesse sentido, nós não devemos julgar ninguém. Achar, não, esse aí não tem mais salvação para esse daí. Nesse sentido, nós não devemos julgar. Nesse sentido. Esse é o juízo final. O juízo final só pertence a Deus. Agora, essa conversinha que a gente não pode julgar ninguém, isso aí é coisa de crente fajuto, que quer continuar no pecado sem ser incomodado. Se eu não pudesse julgar nada, então, como é que a gente ia discutir a Bíblia? Como é que a gente ia pregar? Como é que eu ia sair de uma igreja e ir para outra porque eu vi que estava errado? Como é que eu ia sair da outra e ir para outra vendo que estava errado? Como é que eu ia fazer? Não. Se Lutero não tivesse julgado ninguém, como é que faria? A reforma não teria vindo, nós ia tudo para o inferno. Graças a Deus nós estamos aqui, conhecemos a palavra hoje porque teve um homem macho, chamado Lutero, que falou, não aceito isso aqui, eu me rebelo, eu protesto.
Essa semana mesmo eu vi uma frase lá, não me lembro qual foi, um grande homem de Deus, esqueci o nome dele. Agora, me deu branco aqui, esqueci o nome dele, mas um grande homem de Deus. Ele falou assim, olha, siga os seus pastores, obedeçam, confiem neles, somente enquanto ele estiver pregando a verdade bíblica. A hora que eles pararem de pregar a verdade bíblica, não confie mais. A hora que ele estiver pregando mentiras, a hora que ele estiver pregando mensagens que não são bíblicas, não confie mais. E não obedeçam mais. Sexto, para encerrar. Nem sempre o sofrimento é punição de Deus, mas para o bem do propósito. Nem sempre o sofrimento é punição de Deus. Lógico que, num certo sentido, tudo é por causa do pecado. Né? Tudo. É lógico que Ruth, tanto a sogra quanto a nora aqui, elas estavam sofrendo por causa do pecado, lógico. Mas por causa do pecado de Adão. Né? Mas a Bíblia não cita aqui um pecado nem da sogra e nem da nora aqui. E pelo contrário, tudo que diz aqui dá indícios aqui, demonstra claramente, não tem como a gente não interpretar assim, não tem como a gente entender diferente. Tanto a sogra quanto a nora aqui não tinha nenhum pecado específico para o sofrimento. O sofrimento foi por causa do propósito. Foi por causa do propósito. Assim como José do Egito não tinha, a Bíblia não cita nenhum pecado específico. Mas todo o sofrimento dele foi por causa do propósito que Deus tinha para levantar ele como governador do Egito. Então nem todo o sofrimento é punição de Deus. Né? Na maioria das vezes o sofrimento é punição de Deus. Você está plantando o que você colheu, é o juiz de Deus, ou então você está colhendo o que você plantou. Mas aqui neste caso era em função do propósito. Não é nem uma punição, nem na vida da sogra, nem na vida né? É por causa do propósito. Olha, Ruth 4, 21 e 22. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Esse Boaz aqui que casou com a Ruth. Entendeu? Esse Boaz casou com a Ruth. Então Ruth, Boaz gerou Obed. Então quem gerou Obed aqui foi Boaz e Ruth. Né? E Obed gerou Jessé. Então Ruth é avó de Jessé, bisavó de Davi. Né? Então todo esse sofrimento foi por causa do propósito. Porque a Bíblia diz que tudo isso foi para se cumprir o que já estava escrito. Que Ruth tinha que fazer parte da genealogia. Ah, por que tinha? Por que Deus não escolheu outra? Ah, irmão, aí está de brinquedos comigo, né? Aí eu não sei, irmão. Aí como é que eu vou saber por que tinha que ser Ruth? O que nós sabemos é que a palavra de Deus é essa, tinha que ser Ruth, a vontade de Deus é que fosse Ruth, e Deus enviou Noemi para que ela fosse para Israel. Tá certo? Então, irmão, nada é por acaso. Nada é por acaso. Você já ouviu eu falar aqui centenas de vezes que neste mundo, a princípio, o que mais tem é azar. Continuo afirmando isso. A princípio, o que mais tem é azar nesse mundo. O cara nascer, uma perna só, feio, entendeu? Fala que não é azar. Mas a questão é o seguinte, Deus pode ter um propósito nisso. Deus pode ter um propósito. Nós não viemos nesse mundo para ter sorte, nem para ser feliz. Irmãos, nós não viemos nesse mundo nem para ter sorte, nem para ser feliz, nem para ser abençoado, e nem para casar, e nem para isso, nem para aquilo. Nós viemos para um propósito maior, servir a Deus, cumprir uma missão. Casar, comer, assistir o Corinthians perder, isso tudo faz parte. Isso faz parte, a gente fica feliz. Entendeu? Isso faz parte, mas esse não é o propósito da nossa vida, pelo amor de Deus. O propósito da nossa vida, entendeu? É a missão que Deus tem para nós, que é maior, que na maioria das vezes nós nem sabemos qual é direito.
Entendeu? Mas quando a gente consegue entender o propósito da nossa vida, nossa, a vida fica boa demais. Mas mesmo que você não entendeu qual que é o propósito, seja fiel, continue em frente. Irmãos, a sogra aqui, Noemi, não sabia exatamente qual era o propósito não, porque ela voltou para Israel desiludida. Pô, nem me chame de Noemi mais, me chame de Mara, porque o Senhor acabou comigo. Então, ela não entendeu muito bem o propósito de Deus, que ela tinha ido para lá, que Deus tinha usado ela para ir para lá para trazer Ruth. Ela não entendeu muito bem, mas mesmo não entendendo muito bem, ela não desistiu de Deus. Mesmo estando, amargurada, mesmo estando, ela se manteve de pé. Entendeu? Só para encerrar aqui, irmãos, nada é por acaso. A princípio o que mais tem é azar. Mas depois, até o final da história, é que a história não acabou ainda. No final da história, Deus vai ajustando as coisas e Ele vai fazer justiça. No final, não vai existir azar. Entendeu? Por quê? Porque Deus tem propósitos maiores. Eu, quando tinha 20 e poucos anos, eu comprei um restaurantinho, só para encerrar, viu, irmãos? Lá em Aparecida. E aí, tinha 10 mesinhas, me servia lá prato feito e refeição. Eu fiquei lá, eu acho que um ano, sei lá, não me lembro direito, um ano e meio, com esse restaurante. Mas aí não deu muito certo. Eu tive que vender ele lá, vendi esse restaurantinho, e não deu muito certo. Mas também, eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha vindo lá da roça, entendeu? Sabe, o primeiro dia que eu comprei o restaurante, o cara falou contador, eu falei, que é isso? Você já foi no contador? Eu falei, não, é de comer esse negócio? Entendeu? Eu não sabia nem o que era um contador, eu não estou falando, não é piada não, eu não sabia nem o que era um contador. Eu tinha comprado um restaurante. Só misericórdia de Deus, né? Então, mas não deu muito certo, mas só que aí foi uma aula para mim, eu fui aprendendo, fui pegando prática. Tomei um prejuízozinho ali, mas fui pegando prática. Mas eu sei que eu fiquei meio triste com esse negócio que não tinha dado certo o restaurantinho, né? Vendi. E botei minhas coisas tudo na mala. E peguei, entrei no ônibus. E depois que eu estava dentro do ônibus, eu perguntei para a mocinha, por um acaso, mocinha, você sabe para onde vai esse ônibus? Ela olhou para minha cara assim. Falei, é que eu entrei assim e eu não sei para onde vai. É sério. Tá indo para Taubaté, moço. Taubaté tá bom. Tá bom, Taubaté tá bom, obrigado, moça. Para Taubaté. Taubaté, mas será que é Taubaté que Deus quer me levar? Né? Eu não era crente coisa nenhuma, mas eu, sei lá, estava desiludido, entendeu? Quando você está desiludido, entendeu? Estava desiludido, estava muito triste. Aí cheguei lá em Taubaté, desci na rodoviária, falei, mas o que eu vou fazer aqui? Aí foi na pastelaria lá, dá um pastel, um suco laranja, eu nunca esqueço disso. Dá um pastel, um suco laranja. Pastel, um suco laranja. Meu pastel, suco laranja. Aí olhei lá os guichês, avistei o guichê lá que vende passagem, sabe? Ubatuba. Falei, Ubatuba? Mas eu tive nesse lugar aí uma vez, tinha um monte de restaurante na beira da praia lá, moço, fiz garçom lá. Vou pra lá. Fui lá, comprei uma passagem para Ubatuba, fui para Ubatuba. Né? Chegando lá em Ubatuba, falei, vou entrar nesse restaurante. Eu vi uma senhora lá no caixa, falei, deve ser a dona. Vou entrar nesse restaurante aí e vou pedir serviço. Botei o pé no degrau. Eu nunca ouvi vozes, irmão, mas aquele dia foi quase como se tivesse uma voz. Falei, esse restaurante um dia vai ser meu, vai ser seu. Era um dos mais bonitos que tinha lá, em Ubatuba. Né? Um ano depois eu comprei o restaurante. Entendeu? Então, né? Louvado seja Deus. Eu não era crente ainda, mas Deus já era Deus. Né? Eu não era crente ainda, mas Deus já era Deus. Eu não conhecia Deus ainda, mas Ele já me conhecia. Né? Ruth estava lá no meio daqueles, né, endemoniados lá, que oferecia crianças a uma divindade lá, Moloque. Né? Estava lá, aquele povo que era inimigo de Israel. Ruth estava lá no meio. Ela não conhecia nem Noemi e nem a Deus. Mas Deus já conhecia ela. Entendeu? Então aquela pessoa lá da sua família, seu vizinho, colega de escola, que é um endemoniado, que não quer Deus, que é ruim de conversa, ele pode não conhecer a Deus, mas Deus já conhece ele. Deus já conhece ele.
Entendeu? E a nossa obrigação não é fazer as pessoas converter. A nossa obrigação é pregar a palavra. Entendeu? A gente tem que fazer a nossa obrigação, que é pregar a palavra. A nossa obrigação é ser fiel. Entendeu? Nós não temos, Deus não pede que todos nós sejamos Davi. Mas Ele pede que todos nós sejamos fiéis. E Ele não deseja que nós sejamos guerreiros como Davi. Deus não tem plano que a gente seja guerreiro igual a Davi. Mas Ele tem planos que sejamos fiéis igual a Ruth. Vamos ficar de pé.